6 candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Amanhã, quem sabe, ou no próximo pleito, um de vocês seja o candidato à Prefeitura de nossa cidade. Nós estamos hoje com representantes populares, eu e o Wagner somos deputados, fomos escolhidos pelos nossos partidos para representá-los nessa disputa e estamos tendo a valentia cívica de enfrentar os debates com muita sinceridade, com muita transparência e procurando, todos nós, levar à sociedade propostas no sentido de sensibilizar o eleitor, porque cada um de nós temos o desejo de ser o prefeito de Fortaleza. Tudo na vida, tudo na cidade, tudo no Estado, tudo na União é política. É política. É política. Você chamou alguém, acabei. Isso. Já. Isso aqui não é manifestação. Nós entendemos que o jovem, ele é natural, e nós sabemos entender. Eu estou diante de eleitores mais do Wagner, mas tem a mesma vibração de falar como se fosse conquistar o voto de vocês. Né? Então, eu encontrei na feira o voto do Wagner. Olha, ajuda o Wagner, ajuda o candidato. Porque ninguém toma eleitor de ninguém. O eleitor, quando ele se define, né, ele já fez o perfil do candidato e ele entende que aquele é o melhor candidato para ele. Por isso que lá nós, nós definimos o seguinte, olha, a nossa veiculação de propaganda e debate será de proposta. Nós não vamos para os embates como se estivesse dentro de um ringue, né? Cada qual tem o seu espaço, tentando sensibilizar os eleitores. Olha, Fortaleza é uma cidade que, pela construção do país, como o Brasil foi construído, ela não ficou à margem do que é o Brasil. Nós somos o 5º país do mundo em extensão territorial, o 5º país em população, o 5º país em mercado consumidor, a 7ª ou 8ª economia do planeta, e somos um dos países mais desiguais da Terra. Por que isso? Porque os nossos construtores, os que construíram o Brasil, através de políticas públicas, nos deram esse Brasil. Da mesma forma que os ingleses herdaram a Inglaterra, os finlandeses a Finlândia, os holandeses a Holanda, os espanhóis a Espanha, nós, brasileiros, herdamos o Brasil. Bem diferente desses que herdaram esses países, nós herdamos um país desigual, um país injusto, um país que não tem tido o devido respeito com a população para dar à sociedade e atender à demanda da sociedade, transformando o Brasil no que é hoje, na cidade que somos hoje, no estado que somos hoje, e nós temos sim, nós todos, a responsabilidade de deixar um país, um estado e uma cidade melhor para quem vem atrás de nós. Esse é o nosso propósito. E para isso, nós contamos com a sociedade, porque ela é a sociedade, esse eleitor, esse cidadão, em períodos eleitorais, ele é o responsável por colocar e é o responsável por tirar a cada pleito o seu representante. Vocês estão diante de 8 candidatos. Portanto, são 8 opções. Pode até ser que nenhum dos 8 sirva a todos, mas vocês têm, dentre 8, um para escolher. A sociedade fortalezense vai ter, dentre esses 8 candidatos, um para escolher. Ouvi atentamente o que foi lido pelo professor Fernando. Cidade de Fortaleza, todos esses problemas que foram lidos, é responsabilidade do poder público. Saúde, educação, saneamento básico, mobilidade, transporte, moradia popular. Isso, segurança. Segurança pública. Né? Então, esses itens, que não há milagres a serem feitos, porque nós temos um engessamento orçamentário, mas esses itens,
eles devam ser trabalhados no sentido de a cada dia o gestor procurar dar solução. Veja, por exemplo, problema de saúde. Todos nós temos uma proposta para a saúde. Elas até confluem, né? Ampliação do Zé Frota, ampliação dos postos de saúde, ampliação dos Foquinhas, dos Gonzaguinhas, moradia popular, eu estou prometendo fazer 15 moradias populares, saneamento básico, repactuar com a CAGES para que os 30% que nós recebemos da nossa concessão, a CAGES e o município possam fazer o saneamento da cidade, que ainda falta sanear em 49%, né? Escola pública em tempo integral, porque nós temos uma escola ainda muito deficitária, e prometer a universalização seria uma leviandade muito grande, porque nós não temos como universalizar isso em 4 anos, mas os passos é para a universalização. Então, os propósitos são mais ou menos os mesmos. De forma que eu tenho dito o seguinte: combater a violência é da polícia. Combater a violência é da polícia. Mas tratar da segurança pública é do município. O município é responsável, e aí o conceito foi muito degenerado ao longo pelo uso e pela cultura. O conceito de segurança pública foi tratado como combate à violência. O conceito de segurança pública que nós damos é no sentido de a cidade ter políticas de segurança pública em cada uma dessas áreas aqui elencadas pelo professor Fernando, onde o poder público possa atuar no sentido de atender à demanda através de política de segurança pública, por exemplo, de moradia popular. E o que é isso, Heitor Ferrer? Política de segurança pública e moradia. É o município dotar os órgãos da prefeitura de política de segurança pública e moradia para que a gente possa atender, ao longo das administrações, um déficit de 95 mil moradias populares, que é o déficit de Fortaleza. 95 mil moradias populares, onde as pessoas vivem em condições subhumanas. Política de segurança pública em educação. O que é isso? É a política pública, política de segurança pública, onde o município tem a obrigação de dar essa segurança pública a quem procura as nossas escolas públicas. Uma escola de qualidade e competitiva. Isso é política de segurança pública em educação. Política de segurança pública em transporte. É você dar ao cidadão que utiliza o transporte público a segurança pública de que ele vai ter um transporte eficiente, seguro, o ir e o vir em tempo certo. Isso é política de segurança pública. O município dá ao cidadão a segurança de que ele vai ser contemplado naquele ir. Política de segurança pública em combate à violência. A violência é de competência à repressão da polícia. Mas quebrar os mecanismos geradores da violência é de responsabilidade dos prefeitos. Os prefeitos têm, através dessas políticas de segurança pública, quebrar os mecanismos geradores da violência. E quais são eles? O principal mecanismo gerador da violência é a desesperança. A desesperança. O Brasil, esse Brasil rico, né, desigual, ele produziu muita pobreza. Produziu muita pobreza. Uma pobreza que em todo canto tem. Mas, muito peculiarmente, o Brasil é um país que tem uma pobreza que vive dentro de uma terrível desigualdade social. Na Inglaterra tem pobreza, na França tem pobreza, na Finlândia tem pobreza, mas com igualdade social. Nesses países, nós temos essa pobreza com acesso a uma boa escola. Essa pobreza com saneamento básico, tratamento sanitário, água de qualidade. Nós temos essa pobreza com bom transporte público. Nós temos essa pobreza com moradia assegurada pelos governos. Então, é uma pobreza com igualdade social, onde o pobre se vacina da mesma forma que o rico. Porque esses estados dão a essas pessoas
a segurança pública, através das políticas públicas, para dar a ele a igualdade social, onde ele possa mudar de status. O Brasil, bem diferente, é uma pobreza com desigualdade social. Essa desigualdade social, vocês conhecem, que vocês leem, são estudantes universitários, está nos livros, está nos jornais, está nas revistas. Nós, eu, Wagner e os demais candidatos, e nós que temos vida parlamentar, nós vivenciamos a desigualdade social quando as pessoas, nós estamos indo às feiras, o Wagner tem ido, eu tenho ido também, as pessoas não têm a igualdade social, o direito de, como eu hoje estive com um cidadão, que estava com um deslocamento de há vários tempos, está cegando, porque ele não teve a segurança pública em saúde para lhe tratar o problema da sua cegueira. Vai cegar. Aliás, está cego, né? Porque o Estado, o poder público, o município, não deu a ele a política de segurança pública em saúde. Então, esse Brasil, que é um país rico, com uma pobreza enorme, com desigualdade social, as pessoas não têm a igualdade de ter uma escola, a igualdade de ter um posto de saúde que funcione bem, a igualdade de ter uma praça viva, a igualdade de ter o emprego e a renda. Então, isso, sem essa igualdade social, mas com a desigualdade social, nós temos a desesperança. E o binômio, o trinômio, pobreza, desigualdade social e desesperança, isso gera, em uma grande maioria da juventude, uma vocação, uma condenação ao uso de drogas. E é um dos piores itens, mas presentes, lamentavelmente, na construção dos mecanismos geradores da violência, da droga. Por isso que nós temos no nosso programa de governo a pretensão de fazer os centros de recuperação dos drogaditos, dos dependentes químicos, com inclusão social. Porque essa desesperança, né, que vem da pobreza, da desigualdade social, da desesperança da droga, gera a violência. Gera a violência. Então, nós, gestores públicos, temos a obrigação de, ao longo dos nossos mandatos, né, prefeito, no caso, se nós chegarmos lá, eu, Wagner, os que estão disputando, de quebrar esses mecanismos geradores da violência que nascem desses itens: pobreza, desigualdade social, desesperança, droga e violência. O dependente químico, que na periferia tem sido uma tônica, tem sido muito presente, ele vem da omissão, muitas vezes, do poder público. Se fala muito de violência, que, né, se reprime a violência, acha que a violência com a repressão se resolve. Eu tenho dito que não, que só a polícia não resolve. Eu tenho dito com muita clareza: só a polícia não resolve, apenas a polícia não resolve, porque quando nós chamamos a polícia, é porque todos os outros itens falharam. Falhou a educação, falhou a moradia, falhou a família, falhou a fé, falhou o emprego e a renda, né? Então, as políticas públicas municipais falharam e só tem um grito de socorro: polícia, né? A polícia é acionada para reprimir a violência, como a novalgina, a dipirona, ela reprime a febre numa infecção grave. Ou seja, você tem um corpo que está padecendo infecção, todos os mecanismos falharam, a febre se instala e você chama a dipirona para tratar a febre. Ela atua por 4, 5 horas. Depois tem que chamar novamente a dipirona para poder atuar naquela febre, porque você não tratou as causas desta infecção. Por isso, cabe ao município adotar políticas de segurança pública para quebrar os mecanismos geradores da violência, e aí sim, quando eles falham, nós temos que chamar a polícia. Saneamento básico. Saneamento básico. Nós que temos, aqui todos eu acho que tem, nas suas casas, quem tem não sabe o transtorno que é a falta do saneamento. Porque até para a criança que vive naquelas condições precárias,
o aprendizado dele é super comprometido, porque ele teve uma fase de aprendizado, sem ter o esgotamento sanitário, que os gases do não esgotamento interferem no seu aprendizado. Ou seja, o saneamento básico é um dos itens, né? E às vezes a pessoa não dá muita importância, mas um dos itens fundamentais para a queda dos mecanismos geradores da violência. Portanto, hoje, nesse plano de Fortaleza se encontra, eu fui dito pelo professor Fernando, onde ela é a mais violenta capital do país, né? A Fortaleza está classificada como a mais violenta do país, né? Então, nós estamos no patamar que a sociedade clama por uma intervenção do poder municipal nesse combate à violência. Daí o clamor de todos, né? Onde nós chegamos, nas feiras, nas praças, nos eventos, né? Vocês aqui vão ter isso como tônica. O que se pede é para que o prefeito próximo, né, ele acabe com a violência. Ninguém tem milagres para acabar com a violência, não existe milagres, né, se nós não aplicarmos essas políticas de segurança pública que quebrem esses mecanismos geradores da violência. Em tese, nós vamos falar ao longo do debate sobre cada um dos nossos itens, né? Não vai quanto tempo, pessoal? São 2 minutos, né? Wi-Fi. Por exemplo, a gente está falando do Wi-Fi. Eu não vou falar sobre especificamente cada um do meu programa, porque você também teria a oportunidade. Eu falei em tese, né? O que é que nós pretendemos, e vamos apresentar cada um dos itens ao longo do debate, o que é que nós pretendemos apresentar a cada um de vocês como política pública, e aí entenda bem, política de segurança pública, onde nós possamos atuar no poder municipal para quebrar esses mecanismos geradores da violência. E que todos os prefeitos, né, terão certamente a boa vontade de assim proceder. Nós temos especificamente os nossos critérios, o Wagner tem os dele, os demais prefeitos têm os dele também, mas todos convergindo no sentido de atuar para contemplar a sociedade, que é diminuir, acabar com a violência que campeia a cidade de Fortaleza e atormenta todos nós, tá bom? Muito obrigado.